Alô, apaixonado por mangá, aqui de novo o Senhor Dixon, trazendo pra vocês mais um top mangá com mangá dessa vez. E o nosso top de hoje é sobre fantasia romance. E vamos começar logo a nossa explicação bagaça com o nosso primeiro de hoje, que o nome dele é Necromance. E nessa história linda de romance, digamos que o nosso herói, que ele e seus amigos lutaram com o Rei Demônio, e nosso herói principal disse que ia se confessar para sua doidinha que ele gosta muito quando derrotasse o Rei Demônio. E o que aconteceu? Ele derrotou o Rei Demônio, mas acabou batendo as botas. Por isso que é bom sempre se conversar com uma mulher antes, para ela saber antes, mesmo que você morra, pelo menos ela morre sabendo. Fazer o quê? Então esse vagabundo morreu. E lá tá no primeiro capítulo. Eu queria falar que é um spoiler do primeiro capítulo. Você também pode ler na sinopse, que eu não prestei muita atenção, e você vai saber dessas bagaças. Então tá todo mundo lá no velório do herói, no castelo do rei safado, e todo mundo jogando suas bebidas, suas flores no caixão, falando bem e mal dele pelas costas. E a doidinha que ele amava tava lá, e ele morto pensando nesse povo, nesse monte de gente falando mal e bem dele na frente dele. Mas então, quando a doidinha que ele ama apareceu para falar com ele, ela era uma reate que cura e essa bagaça toda com as bênçãos de Deus. Quando ela estava lá chorando, falando com ele, acontece uma miséria. O vagabundo morto revive e depois dá um susto em todo mundo. E aí acontece uma bagaça muito doida e todo mundo parece surpreso. E aí o velório para e ele vai para uma cama, todo mundo analisa ele, ele parece bem e vivo. Só que quando ele vai se apresentar para todo mundo, o povo do reino, que ele tá bem, fala um monte de coisa e depois pede a amada dele em casamento. E aí a história bagaceira começa. Quando ele toca na mulher, ele começa a pegar fogo. E vocês vão ter que ler a história para saber porquê. E espero que vocês gostem dessa bagaça. Uma nova aventura para curar o herói que não pode pegar na mulher que ele gosta. Falou! Então galera, chegamos ao nosso segundo, e o nome dele é Berserker Gotone. E nosso herói dessa história é um vagabundo que é um porteiro de uma cidadezinha vagabunda. E nessa cidade as pessoas têm várias classes, tipo cavaleiro sagrado, maga, sábio e outras coisas. Cada um tem um tipo de habilidade única do nascimento e alguns são bem dotados dessas habilidades, mas nosso herói é um porteiro que tem uma habilidade muito ruim, é a gula. Só que ninguém sabe como ativar a habilidade dele no começo, e as pessoas menosprezam ele, e ele mal consegue ser um porteiro, só fica lá para cuidar da porta e morrer primeiro quando os monstros chegar. Na minha opinião, eu acho que é isso. Então, um dia a cidade estava sendo invadida, eu acho, por algumas pessoas malvadas, e uma cavaleira bonitinha, sagrada, tava correndo atrás dessas pessoas. E sem querer esse moleque acabou matando um dessas pessoas, e sua habilidade única gula ativou e comeu o rabo da alma do cara. E depois disso ele ganhou algumas habilidades, e com isso ele descobriu como sua habilidade única era ativada e como funcionava. Claro, ele não tinha tanta informação, só sabia o básico, e começou a lutar com um monstro para comer suas almas e ganhar mais habilidades e força. E assim sua história linda começa, e ele tenta ajudar uma cavaleira sagrada a se virar com seus problemas e outras coisas. E ele também tenta ajudar pessoas que estão em dificuldade, e até aquelas que falaram mal dele pelas costas e pela frente e derrumaram pedra nele quando ele era criança. Basicamente ele é um cara bom e malvado. Se você encher o saco dele, ele vai te cortar o saco e a cabeça também. Ele é cara malvado. E essa explicação meia boca que eu gaguejei algumas vezes foi sem querer querendo. E a gaguejada da agora foi propositadamente querendo. Espero que você goste dessa história com uma mal explicação. Eu tenho ela há muito tempo e eu achei que eu já tinha indicado e não tenho certeza. Se você já viu que eu indiquei, reclame depois. Se você achar a minha explicação ruim, não reclame agora. Depois também. Falou! Galera, chegamos ao nosso terceiro, e o nome dele é Undine no Akoi no Yu, uma coisa assim. E nossa história se passa em um mundo de fantasia que é um sertão da bagaça, que não chove de jeito nenhum, e as pessoas faltam morrer de sede porque não tem água para beber de jeito nenhum. Já falei isso 2 vezes. Continuando nessa explicação de merda. Então tem uma princesinha nesse lugar que gera água com as mãos, e toda vez ela gera água para as pessoas beber lá e distribuir nos poços, e tem as pessoas que gerenciam a distribuição de água. E
Só que essa princesinha não tá conseguindo gerar água suficiente. E quando é à noite, quando todo mundo dorme, ela vai escondida lá e gera mais água. Mas só as pessoas ficam preocupadas com a noite e vai um monte de gente ficar vigiando ela de longe, escondido, porque sabe que ela faz isso em segredo e as pessoas não querem revelar o segredo dela. Só que todo mundo sabe. Continuando. Ela passou mal nesse dia e um dos jovens, que é o do gerenciamento e distribuição de água, foi lá e ajudou ela. E aí ela falou pra manter segredo e ele falou que ia manter segredo e só queria o bem dela e cuidar dela. E ela entendeu errado e achou que ele estava se confessando pra ele e depois começou a soltar água de vergonha pra todo lado. E saiu correndo, Kiaa! Ou não, mentira, não fez isso não, talvez. E depois disso as pessoas entenderam errado que ele fez alguma coisa errada, ele entendeu que ele falou alguma coisa que magoou a menina e aí ele fica preocupado e a menina achando que ele confessou pra ele. E daí a história começa e é engraçada e é boa e interessante de um sertão que não chove e só uma mulherzinha bonitinha que gera água para as pessoas beber. Se vocês lerem essa história, talvez vocês gostem ou não. Eu espero que seja boa pra vocês. É romance, eu não acho que vai ter harém, graças a Deus. Eu tô tentando não botar nenhum de harém nessas histórias de hoje. Falou! Então galera, chegamos ao nosso quarto e o nome dele é Ido Katazu Skin Sensei Sosokomi 25 Ni. A tradução seria a skin que eu levei 25 anos para fortalecer, eu acho. Eu não sou muito bom em tradução não, e eu só tô imaginando que seja isso, já que eu não sou, nem sei ler português. Continuando essa explicação de Mary, esse cara, quando era criança, recebeu essa habilidade do sacerdote ou do deus ou sei lá o que. Então, ele sofreu uma tragédia quando sua vila foi invadida por monstro e sua amiga sofreu um acidente e o padre tem uma habilidade única que era estagnação e parou o tempo e salvou a vida dela, mas ela ficou presa no corpito de uma menininha e passou um bocado de tempo até ele ter poder para curar ela. E depois disso ele lutou por 25 anos, que nem diz lá no nome da história, para fazer sua habilidade única ficar poderosa. E depois que ele conseguiu fazer isso, ele curou essa menina e aí a sua aventura começa com ele sendo o todo poderoso chefão dessa história. Basicamente não é isso que eu falei não, mas é por aí. Tem uma comédia, ele vai lutar, vai demonstrar, vai ajudar os outros e vai fazer o que ele sempre faz, viver e aproveitar a vida com sua amiga, tendo uma aventura e fazendo loucuras. É por aí. E espero que vocês gostem dessa história e com minha explicação de merda não foi boa o suficiente para demonstrar o quanto ela parece boa quando você está lendo. É melhor você ler, porque na minha opinião minha explicação só faz você querer ir para o outro lado. Falou! Então galera, chegamos ao nosso quinto e último, e o nome dele é Butakoushei Shinta, Tensei Shinta. E nossa história é de um gorduchinho fofito, que o nome Butai é porco, eu acho, não tenho certeza. Então, digamos que nessa história eu não queria fazer nenhum de Isekai, mas esse vagabundo acabou reencarnando no corpo de um porco, ou de um conde porco, não, de um cara gordo. E aí depois ele lembra que nessa história que ele reencarnou, passava um anime dessa história e ele sabe muita coisa do anime. E nessa história esse porco tinha uma empregadinha que ele amava muito, e é por isso que é romance, e por isso que eu tô indicando. E é de fantasia também, mas tem a porra do Isekai que eu não queria botar nenhum do Isekai, mas é difícil achar fantasia e romance sem ser do nosso mundo, eu queria só do outro mundo. Mas só fantasia e romance sem ser Isekai, mas deixa pra lá. Então ele salvou uma menina quando era pequeno e ajuda essa menina desde sempre, acudiando e deu pessoas que querem matar essa menina que é a empregada fofinha dele. E como ele ama muito essa empregada, ele fez de tudo para salvar. E é isso que ele sabe do anime, da história. Só que esse porco não é o protagonista, ele é o coadjuvante malvado que não faz nada da vida, só come e faz a pronta, por aí, basicamente é isso. Então, de um futuro, a sua empregadinha é roubada por o prota, que leva ela pro seu harém de merda. Então, esse cara tá fazendo de tudo para manter sua linda empregadinha do lado dele, e por isso, depois que ele reencarnou, ele tá se esforçando para perder peso e se esforçar para aumentar ainda mais seus poderes mágicos para conseguir ficar com essa linda empregadinha. E é isso. Espero que vocês gostem dessa história que eu expliquei mal explicada, porque eu só li até o sexto e só tem 6 até o momento. Então espero que vocês, que se vocês gostaram, vocês vão lá nas scans das histórias, leiam lá, comentem lá e vejam que esses caras estão pedindo alguma doação, qualquer coisa. Eu não falei o nome de nenhum scan porque eu não estou inscrito em nenhuma e nem sei traduzir porra de nada. Se vocês for lá, talvez aumente as traduções, mas vocês têm que comentar e talvez dar um dinheirinho assim, R$1, 50 centavos, para eles ficarem felizes. Falou!
Eita, eu esqueci que eu ia falar uma coisa importante e a coisa importante é, eu vi um anime sobre realidade virtual onde a protagonista é uma menininha fofa que é uma escudeira que usa o escudão para proteger de monstros batendo nela. Eu quase morri de rir lendo essa bagaça. Eu não vou falar o nome porque eu não prestei atenção no nome, nem vou botar o link que eu tô com preguiça de ir lá. Mas digamos que eu achei boa, ela luta com o monstro, em vez de usar o escudo pra lutar, no primeiro monstro que ela viu era um coelho fofo, ela deixou esse coelho bater nela por 1 hora. E ela não sentiu nada e ganhou habilidade de defesa total só por isso. Sem fazer nada, essa mulher que não sabe jogar um jogo, ficou bem fortona só no primeiro dia, no primeiro episódio, eu quase morri de rir vendo as pataquadas dela. E eu achei muito interessante esse anime de realidade virtual com a protagonista feminina legal. Bem animado e você vai rir se você estiver desanimado. Eu acho que vale a pena você ir lá e procurar. Eu assisti pelos Super Animes, mas cada pessoa tem seu lugar favorito de ver. E você pode ir lá, você vai ver uma menina com um escudo na mão de madeira e esse é o anime. Se você for no Super Anime, você vai ver essa imagem. Em outro lugar, eu não sei qual é. Espero que vocês dêem uma olhada e vejam o anime. Se vocês gostarem, que bom. Falou!